Meu nome é Leonel Hadi, eu sou agente da Polícia Civil. E hoje nós vamos falar sobre as reformas trabalhista, previdenciária e a nova lei da terceirização. O Brasil foi sacudido no dia 28 de abril de 2017 pela maior greve geral dos últimos 20 anos, que tinha como pauta a manutenção dos direitos dos trabalhadores, fortemente atingidos pelas reformas de um governo ilegítimo e que foram feitas sem nenhum debate com a sociedade. Tudo um bando de vagabundo que foram fazer badela na rua e eu não pude nem trabalhar. Tudo pelego do PT e da CUT. Ô doutora, tudo bem? Tinha ligado antes pra senhora. Assim ó, tô precisando daquele atestado frio. Ah, pegadinha né doutora? Ninguém é de ferro. Ah, depois eu acerto aquele cenzão com a senhora aí. Valeu, brigadão. A greve geral, omitida pela grande mídia local, teve grande adesão, sendo capa de jornais e portais ao redor do mundo. Já no Brasil, foi tratada como uma pequena manifestação de pequenos grupos políticos. O fato é que os partidos ligados ao ideário neoliberal, como DEM, PSDB, PSC e PMDB, foram financiados pelo lobby das entidades empresariais, como a Fiesp, por exemplo. O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, do PSDB, é acusado de possuir fortes vínculos com as empresas terceirizadas, realizando inclusive fraudes. O fato também é que os partidos da esquerda participaram das manifestações, justamente por serem contra as reformas colocadas pelo governo. Nós financiamos esses políticos aí, esses deputados que votam pelas reformas. Boa parte dos deputados também são empresários. A gente precisa aumentar a margem de lucro. Quem pode mais, manda mais. E com o apoio dos grandes meios de comunicação, a gente consegue fazer os trabalhadores pensarem que os inimigos deles são outros e não a gente. Mas será que eles já pensaram se estão ganhando alguma coisa? Eu acho que não. Existe uma criminalização dos movimentos populares. O termo vagabundos se transformou em algo corriqueiro nos debates da internet. Mas afinal, quem seriam os tais vagabundos? Você, trabalhador do setor privado ou do setor público, sabe de fato do que se tratam os ataques à lei trabalhista, previdenciária e da nova lei da terceirização? Pouco importa! Tem que manter pau nesses baderneiros! Vão trabalhar, seu bando de vagabundo! Senão é pau em vocês! A lei aprovada pelo governo Temer e sua base aliada na Câmara dos Deputados prevê que os acordos coletivos terão mais força do que a lei, mesmo que retirem direito dos trabalhadores. Hoje eles continuam valendo, mas devem ser mais benéficos. Com sindicatos fragilizados, o empregador também poderá fazer negociações nefastas com seus empregados, como por exemplo, reduzir o período de férias e aumentar a jornada de trabalho. Nós pagamos um valor muito alto pela publicidade nos meios de comunicação. E aí, eles fazem o trabalhador achar que vai poder negociar em pé de igualdade com o empresário. Como se a gente fosse ceder, fosse deixar de pagar o FGTS, por exemplo, para o trabalhador e não fosse embolsar esse valor. Boa esperança. Por exemplo, o contrato de tempo parcial será aumentado de 25 para 30 horas, com a possibilidade do aumento das horas extras, o que o aproxima muito da jornada integral de salário. Dessa forma, a jornada parcial poderia substituir a jornada integral, fazendo com que o empregador pague menos ao seu empregado. O que aconteceu na Europa, segundo a Organização Internacional do Trabalho, com esse mesmo tipo de projeto, foi alarmante. Mais de 3 milhões de postos de trabalho de tempo integral foram fechados, reduzindo salários e não houve aumento do emprego. Segundo a mesma organização, a saída seria a redução de 44 horas semanais para 40 horas semanais de trabalho. Um dos pilares da economia é oferir lucros. O trabalhador é despesa. Se o trabalhador custa menos, maior o lucro do empresário. É isso que tem que ser dito. Não existirá mais o limite diário de horas trabalhadas, somente o limite mensal. Assim, será possível que os trabalhadores sejam obrigados a cumprir jornadas de 24 ou até 36 horas ininterruptas. Também não será mais computado o tempo de deslocamento do trabalhador a locais de difícil acesso, não contemplados com transporte público. Não adianta reclamar, tem que trabalhar! Esse bando de peleguinho aí sindicalista agora quer dizer que as reformas vão fazer mal. Mentira! Eu vi lá no site do MBL, que é financiado pelos irmãos Koch, pelo PSDB, pelo PMDB,
PMDB, esses partidos tudo financiam o MBL, e eu vi lá que tudo isso é mentira. O horário de almoço será reduzido para 30 minutos e, segundo o presidente da Fiesp, deveria ser de 15 minutos. Os contratos temporários serão aumentados de 90 para 180 dias, o que dá 9 meses de trabalho precário, podendo existir a demissão do trabalhador ao final do contrato sem qualquer tipo de direito. E isso ainda pode ser aumentado segundo acordos ou convenções coletivas. As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, se assim desejar o patrão. Olha, eu não me importo muito qual é o tempo que o trabalhador precisa para almoçar. O que importa para a empresa é a produtividade. O trabalhador se deslocando, perdendo tempo, isso não interessa para a empresa. Hã? Quanto tempo dura o meu almoço? Meu almoço pode durar horas. Eu é que sei. Eu mando no meu trabalho. Com a aprovação da nova lei da terceirização, imagine você numa jornada parcial, empregado temporário e uma empresa terceirizada. Seria mal remunerado e, ao final do contrato, seria demitido sem qualquer tipo de direito. Professores em algumas prefeituras pelo país estão sendo contratados dessa forma, substituindo servidores públicos concursados. Mesmo que a crise passe, os empresários não voltarão atrás. E o que acabou acontecendo na Europa foi um aumento da desigualdade social. A desigualdade é algo intrínseco no capitalismo. Apenas 8 pessoas no mundo detêm 50% da riqueza do planeta. Mas vamos lá. Trabalhando você chega lá. E sindicato dá um trabalho. Sindicato é um grande problema. A gente não pode negociar direto e aí a gente tem que ceder algumas coisas. A gente tem que diminuir nossa margem de lucro. O sindicato não é bom. Tem que extinguir essa categoria. Sobre alguns mitos do excesso de ações na Justiça do Trabalho, é importante reforçar que quase a metade deles estão vinculadas a empregadores que não pagaram as verbas rescisórias aos seus empregados. Para se ter uma ideia da desregulamentação proposta pelas reformas, grávidas poderão trabalhar em ambientes insalubres se assim o médico da própria empresa o entender. Os trabalhadores também serão obrigados a pagarem as despesas com perícias e custas judiciais na Justiça do Trabalho. Essa Justiça do Trabalho que gasta milhões por ano tem que acabar! É muita açãozinha nessa porcaria e tem que acabar sindicato também. Aí a gente vai ter qualidade no trabalho, entendeu? E não vai ter essas coisinhas aí. Ô, doutor advogado, como é que tá o senhor? Eu tinha ligado antes, sim. Sim, ó. Como é que tá com a nossa açãozinha lá? Eu sei que não tem direito, mas a gente tem que tentear, né, doutor? Eu tenho um amigo aí que pode testemunhar, questionar, depois a gente põe um churrasquinho. Então tá. Vamos nos falando, então. Valeu! Relatório da Organização Internacional do Trabalho afirma que não existe relação determinante entre proteção das leis trabalhistas e geração de empregos. Também demonstra que proteção ao trabalhador gera uma melhor distribuição de renda. Por outro lado, longas jornadas de trabalho e alta rotatividade nas empresas fazem reduzir a produtividade. Se os empregados diminuírem a produtividade, eu simplesmente mando embora, porque tem um monte lá fora que quer trabalhar por qualquer valor, que está desesperado. Então ele que não produza para ver uma coisa. Com a aprovação da nova lei da terceirização, que permite terceirizar a atividade fim, o serviço público também será atingido. Trabalhadores poderão ofertar o seu trabalho pelo menor preço, como ocorre em algumas prefeituras do país. Isso aumentará a corrupção e a indicação política para cargos públicos. Lembrando que trabalhadores terceirizados recebem até 25% a menos do que trabalhadores contratados. Mas tem mais é que demitir mesmo esse servidor público, tudo vagabundo! O bando de vagabundo, vão terceirizar tudo e assim, ó, sem essa estabilidade, pau nesses vagabundos! Com a reforma da Previdência, o tempo de contribuição para a aposentadoria integral será de 49 anos, o que é algo praticamente impossível de ser atingido, pois a grande parte dos brasileiros terá morrido antes. Também querem acabar com a igualdade entre ativos e aposentados. Lembrando que o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS, deve milhões para o INSS e possui fortes vínculos com as empresas de previdência privada. As empresas de previdência privada vão ser beneficiadas com essas reformas. Por isso que é importante o financiamento empresarial de campanhas. O resultado sempre vem.
Existe ainda a proposta de partidos de direita em acabar com a estabilidade do servidor público, utilizando como, por exemplo, a baixa produtividade. Imagine como funcionaria uma investigação policial que investigasse desvios de políticos ou empresários influentes. Ela poderia ser realizada? E auditores fiscais poderiam investigar desvios de recursos? Servidores públicos que não trabalham ou que sejam corruptos já podem ser demitidos, mesmo com a estabilidade. Tem que acabar mesmo! PSDB, MBL, Partido Novo, todos eles defendem essa proposta. Servidor público é só gasto, bando de vagabundo. Vamos acabar com tudo isso aí, com essa estabilidade, porque não tem que trabalhar. Aí vão trabalhar de verdade. Reformas são bem-vindas, pois elas visam melhorar algo que não vai bem. A Previdência precisa de alterações, assim como a lei trabalhista vem sendo alterada ao longo dos anos. Mas seria justo e honesto realizar tais alterações sem um debate com a sociedade, sem um debate com os trabalhadores, através de um governo ilegítimo, utilizando somente o argumento dos patrões? Os pequenos empresários acham que vão ser beneficiados com essa reforma. É uma bobagem. Ela vai reduzir temporariamente o consumo, o que vai prejudicar até essas pequenas empresas. A reforma vale para os grandes, mas deixa eles pensarem assim. Se o objetivo fosse realmente favorecer o empreendedorismo, por que não se propôs uma reforma tributária profunda, diminuindo os impostos para os pequenos empresários e aumentando para aqueles que podem pagar mais? Você já se perguntou como era o mundo antes dos direitos trabalhistas, quando se era obrigado a trabalhar até 14 horas de forma ininterrupta e se utilizava a mão de obra infantil de forma legal nas indústrias? O dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, foi marcado por lutas e mortes de diversos trabalhadores que lutaram pelos seus direitos e pela redução da jornada de trabalho. E você, o que tem feito? Você realmente ganha algo com essas reformas?